As impressoras 3D estão tornando-se cada vez mais conhecidas e mais eficientes. Desde 1984, quando a primeira impressora desse tipo foi criada por Charles Hull, o âmbito de pesquisas e o mercado vem se expandindo, e atualmente pode-se imprimir desde objetos simples a comidas e tecidos humanos. O uso dessa tecnologia está começando a ser popularizado, e com alguns dos últimos modelos, criar o produto que quiser é apenas questão de gerar ou baixar um modelo de design virtual, modificá-lo se for preciso, e então enviar o arquivo para ser impresso. Para a criação desse arquivo é necessário que o usuário projete um software de modelagem tridimensional ou baixe o modelo já pronto, geralmente disponibilizado na internet. Outro método utilizado é o escaneamento do objeto já existente, envolvendo scanners usados em tomografias, ressonâncias magnéticas e outros, que reconhecem a superfície e enviam as informações para o programa específico. Após o protótipo pronto do software, a impressora 3D monta o objeto camada por camada a partir de materiais como plástico, metal, fibra de carbono, gesso e muitos outros. O tempo de impressão varia de acordo com o tamanho do produto desejado, pode levar de poucos minutos a algumas horas. Podemos citar como vantagens da impressora 3D a ausência de materiais tóxicos, a facilidade de limpeza e acabamento, a diminuição de desperdício, a customização e o fato de serem autorreplicáveis, podendo produzir mais de 50% de suas próprias peças. Como desvantagens, temos a complexidade de alguns objetos, o manuseio difícil da máquina, o preço, que ainda é um pouco caro, e o tempo, que dependendo do tamanho do objeto pode ser mais longo ou mais curto. Na aula de Jorge Lopes, descobrimos que fetos em 3D estão sendo impressos a partir de exames de ultrassom para auxiliar deficientes visuais a sentir o futuro bebê, para que os médicos tenham mais facilidade de diagnosticar possíveis problemas. Portanto, nesse vídeo, iremos nos aprofundar no uso de impressoras 3D na área da medicina, fazendo uso de exemplos atuais e de futuras possibilidades de inovações tecnológicas. Resolvemos trazer alguns exemplos práticos nos quais a impressão 3D teve grande importância, melhorando a saúde de muitas pessoas. Um episódio ocorrido nos Estados Unidos foi o de um bebê de apenas 1 ano e meio que sofria paradas respiratórias. Os médicos utilizaram a impressão 3D para criar um suporte de plástico biodegradável colocado ao redor de um dos brônquios com defeito, impedindo assim seu fechamento. A tecnologia possibilitou que o bebê respirasse normalmente pela primeira vez, e segundo especialistas, há uma hipótese de que o material seja absorvido pelo corpo em 3 anos, enquanto um novo tecido saudável cresça para substituí-lo. A Unicamp, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biofabricação, está desenvolvendo um projeto de impressão de próteses de titânio em 3D que promete revolucionar cirurgias no crânio e na face, tornando-as mais precisas. No Brasil, a tecnologia ainda está inacessível, porém, em países como os Estados Unidos ela já é aplicada. Como exemplo, temos o caso de um norte-americano que, após sofrer um acidente, teve 75% de seu crânio substituído por uma prótese feita em uma impressora 3D. Vamos entender como o mecanismo funciona. A construção da prótese inicia-se pelas imagens captadas por exames de tomografia ou ressonância magnética e depois são inseridas em um software específico que reconstrói perfeitamente o crânio nas dimensões e no formato da parte óssea perdida, a fim de ser impresso a laser camada a camada. Pequenas aberturas são feitas pela máquina na prótese, com o objetivo de estimular o crescimento de novas células, permitindo assim a adaptação do organismo. Como outro exemplo, temos Stephen Power, de 29 anos, que após sofrer um acidente de moto teve seu rosto reconstruído através do uso de impressoras 3D, responsáveis por produzir os implantes e placas usados na cirurgia. Os médicos usaram um scanner e uma impressora para projetar modelos 3D que serviriam como guias para os cortes cirúrgicos e para as posições dos ossos, assim como imprimir implantes de titânio. Stephen quebrou os 2 braços, os 2 ossos da bochecha, as 2 cavidades oculares e sua mandíbula, e depois de um procedimento cirúrgico normal, os médicos não conseguiram reparar completamente sua bochecha, o que só foi feito após o planejamento e a impressão 3D, que puderam devolver a ele uma melhor aparência e autoestima. Como outro exemplo de prótese para a medicina, temos o caso de Leon McCarthy, que nasceu sem dedos na mão esquerda devido a complicações na gestação. Após completar 12 anos, o menino ganhou de seu pai uma mão biônica desenvolvida a partir de uma impressora 3D. O pai do menino conseguiu produzir a prótese através de arquivos disponibilizados na internet de Ivan Owen, que vinha desenvolvendo experiências no campo de próteses tecnológicas. Com essa ajuda, agora Leon pode fazer tarefas mais básicas como desenhar, tomar água ou brincar. Outro uso da impressão 3D é relacionado com a cirurgia de coluna, com a criação de moldes detalhados do órgão como ele realmente é. De posse dessa cópia da coluna real, o médico pode planejar melhor as operações, pois terá mais informação do paciente e da doença. É possível também simular uma cirurgia e uma coluna de plástico idêntica do paciente, antes da operação real. Muitos projetos, porém, ainda estão em fases de teste e garantem resultados inspiradores. Imagine uma orelha, um nariz ou um olho impressos.
Parece impossível, mas são ideias já experimentadas e que em breve teremos acesso. A partir de dados coletados pelo escaneamento do rosto de um paciente, moldes dos órgãos citados podem ser impressos em tempo de 4 a 8 horas. Nos olhos, detalhes como a cor, formato da íris, tamanho do globo ocular e vasos sanguíneos são possíveis de ser calibrados. A cada hora, em média de 150 olhos podem ser impressos. Uma equipe de cientistas da Universidade Wake Forest desenvolveu um método de imprimir células de pele diretamente sobre queimaduras, a fim de evitar infecções. Para isso, eles usaram um laser para escanear o ferimento, criando um mapa que vai direcionar exatamente onde a impressora deve imprimir cada tipo de célula. A tecnologia foi testada em camundongos, que tiveram suas feridas cicatrizadas mais rapidamente graças ao processo. A bioimpressão consiste na aplicação da prototipagem rápida para a fabricação de tecidos e órgãos. Ao invés da impressora 3D imprimir materiais como plástico e metal, ela irá imprimir com materiais biológicos. A empresa Organovo foi a primeira a investir no âmbito de pesquisas relacionadas com a bioimpressora, além de algumas instituições acadêmicas como a Universidade Cornell, Wake Forest e da Colômbia. As pesquisas começam com a coleta de células humanas que irão ser usadas no preparo da biotinta, que posteriormente é colocada nos cartuchos de uma impressora 3D. Antes de começar a impressão, o molde tridimensional do tecido é feito em um software que será reconhecido pela impressora. A máquina dispõe as células lado a lado junto com uma espécie de gel solúvel que vai funcionar como um molde e segurar a biotinta em seu lugar. Depois de um tempo, as células aderem umas às outras e o gel pode ser retirado sem ameaçar desmanchar o tecido. A partir daí, o próprio código genético das células faz com que elas assumam suas funções naturais. Mesmo com todo esse avanço, apenas pequenos pedaços de tecido podem ser construídos pela bioimpressora até agora. Então, a realidade de impressão de órgãos maiores ainda está longe. A maior dificuldade é que as bioimpressoras são incapazes de construir um sistema vascular que nutre o órgão, fazendo com que as células no interior de órgãos maiores sejam incapazes de sobreviver. Entretanto, estatísticas para os futuros são promissoras, e estudos nessa área estão tornando-se cada vez mais amplos e acessíveis. Com o rápido avanço tecnológico, uma impressora 3D de $2.000 poderá se transformar em uma indústria farmacêutica. Reações químicas e mistura de ingredientes, realizadas em um utensílio de vidro, poderão ocorrer em uma impressora. Primeiramente, o agente da fórmula que deverá reagir por último é impresso e, em seguida, são acrescentados os outros componentes. No final, um líquido que provoca a reação é adicionado. No futuro, o objetivo deste processo é fazer misturas entre remédios que resultem em um novo componente químico. Quem sabe um dia fabricaremos os próprios remédios em casa de acordo com a nossa necessidade. Essa possibilidade já vem sendo estudada por cientistas de uma universidade na Escócia que esperam que os testes comecem daqui a 5 anos, mas o prazo estimado de disponibilidade é só daqui a 20 anos. Uma das soluções encontradas para substituir o transplante de órgãos é a impressão em 3D. Porém, não há ainda como ter certeza de que os órgãos fabricados funcionem normalmente, pois são feitos com poucas camadas de célula. Uma equipe de cientistas americanos iniciaram pesquisas complexas e conseguiram reproduzir um fígado de meio milímetro que se manteve vivo por 40 dias, mas apesar disso foi capaz de realizar algumas funções vitais como a produção de proteínas. Há ainda muitos desafios a serem superados, como a fabricação de vasos sanguíneos em grande escala. Contudo, a tecnologia está em constante desenvolvimento e cada descoberta leva a novas pesquisas para que no futuro não muito longe tenhamos órgãos impressos funcionando como naturais, salvando a vida de várias pessoas. Precisamos aguardar pelo que está a caminho de se tornar realidade. Será possível utilizar uma impressora 3D diretamente em nosso corpo? Essa e outras questões serão discutidas nos próximos capítulos de nosso vídeo. Obrigada por nos assistir. Até a próxima!